hoje nós temos o privilégio de refletir a partir da vida de Jó. Portanto, o título mais adequado para esse tempo, mais adequado, é a prova da fé, a prova da nossa fé. E penso que todas aquelas pessoas que são verdadeiras discípulas de Jesus e têm alguma experiência na vida cristã, sabem bem o que é isso. Qual é, ou qual foi, ou qual tem sido a sua maior prova, o seu maior teste, a sua maior dificuldade, o seu maior desafio? Saber bem qual é o nosso maior desafio não é o mais importante. Claro que é um passo ter consciência das nossas dores, ter consciência dos nossos sofrimentos, é interessante. Por outro lado, como podemos reagir ou como estamos a reagir a estes sofrimentos, a estas dificuldades. Então, com luz, ou a partir, da luz que Jó capítulo 1 até o versículo 22 nos traz, mais precisamente do 8 ao 22, ou até o 22, melhor, nós podemos levantar algumas questões pertinentes, que têm a ver com Jó, mas naturalmente tem a ver consigo, tem a ver comigo, e nós vemos que são pertinentes. Por exemplo, sempre acontece o bem com os bons? E sempre acontece o mal com os maus? Deus havia comprado a lealdade de Jó? Há algumas perguntas estúpidas, mas faz sentido refleti-las. Pode alguém adorar pelo que Deus é somente, ou há aqueles que adoram porque são abençoados e a partir das bênçãos que recebem, então vão diante de Deus para agradecer, para adorar, e se Deus não der nada também, eles não vão. O facto de Satanás ter alguma liberdade implicaria na diminuição da soberania de Deus? Isso é interessante. Alguém poderia dizer assim: ah, mas isso é estúpido. É uma pergunta, parva. Entretanto, quando nós passamos por algumas dificuldades bem específicas, sobre as quais não temos entendimento, não sabemos os porquês, na prática somos tentados a pensar que Deus não está no controle daquela situação, não é? E quando nós pensamos assim, olha, por uma unha, por um detalhe, como Deus permitiu uma situação dessa, Deus não poderia ter feito diferente, ou Deus não poderia ter me ajudado a perceber de uma maneira diferente, agir em tempo. Veio-me agora a morte de Lázaro, Então a pergunta era: se o Senhor, olha o questionamento que fizeram a Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Então às vezes a gente faz esse tipo de questionamento. Então essa pergunta que parece tão parva, ela não é na verdade ridícula, ela implica, o facto de Satanás ter alguma liberdade implicaria numa diminuição da soberania de Deus? A gente sabe que não, mas na prática, como é que nós temos reagido a isso? Essa é a questão. Ataque sucessivo significa que Deus não está no controle? Há aqueles momentos da vida que nós sofremos ataques sucessivos? Estava ruim, ficou pior ainda. E aí a gente pensa que não dá para piorar mais ainda. E aí sofremos um novo ataque e, como numa espiral de ataques contra nós sofremos seguidas vezes. Isso acontece, há momentos assim. Como reagimos às vicissitudes da vida, ou às perdas, às intempéries, enfim, como nós reagimos? O texto áureo, ele
está em Jó, capítulo 1, do versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fantástico! Esse devia ser mesmo o nosso texto áureo, porque resume aqui sofrimento, reação, adoração. Não é? E esse é o desafio para nós. A gente passa pelo sofrimento, nós somos desafiados a permanecer em Cristo, a reagir, e o caminho é o caminho da adoração, nós temos que andar por ele. Mas antes de seguirmos, a nossa revista, ela traz algumas informações importantes de contexto. Então, vale a pena lembrarmos que Jó era um homem real, ou seja, ele vivia na cidade X, que é Uz dos caldeus, perto de Edom, ao sul de Canaã. Ele era um homem íntegro, é importante saber disso. Ele se preocupava, tudo indica que era um período sacerdotal, porque ele fazia sacrifícios pelos seus filhos. Então ele se preocupava-se com a vida espiritual dos seus filhos, o que é muito importante. E havia aí, assim, no capítulo 1 ainda, introduz Satanás, né? O Satanás é introduzido na história. E Satanás significa acusador, não é? E a questão principal é: Jó poderia manter-se fiel se lhe acontecessem as vicissitudes e intempéries da vida, como o versículo 9 nos aponta. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus de balde? Jó teme a Deus de facto, de verdade? E aí então nós seguimos e vamos dividir esse tempo em duas questões mais prementes, duas questões mais importantes. Com permissão, né? A revista traz essa subdivisão, com permissão. O que acontece debaixo da permissão de Deus? E depois a confiança de Jó lá no final. Dentro desse tempo de permissão, nós vamos lá para o capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 12, e nós vamos verificar que Satanás ele apresenta-se junto com os filhos de Deus. Aliás, isso está no versículo 6, né? A gente volta um pouquinho antes de focar no trecho indicado. Então, Jó capítulo 1, versículo 6. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui é uma curiosidade. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás veio junto com eles. Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. A gente sabe disso. Ao mesmo tempo, Satanás não é onipresente, mas ele se apresenta em alguns lugares. Normalmente ele vai utilizar os seus agentes para isso, mas aqui ele se apresenta junto. Ele se apresenta junto, Deus percebe, Deus vê, Deus está no controle de todas as coisas, Deus percebe, Deus vê a Satanás e ele vai perguntar no versículo 7, Deus, né, o Senhor Deus, ele pergunta para Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Como se Deus não soubesse. E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Isso é muito curioso. Aliás, eu encontrei um grupo bem radical de irmãos que disse que esse negócio de passear é coisa do inimigo.
Porque ele responde a Deus que estava a rodear a terra e a passear por ela. Esse passear por ela, alguns vão dizer que quando a gente anda sem propósito, a gente dá brecha ao inimigo, mas o texto também não diz isso, porque eu não consigo ver Satanás a perambular sem propósito, não é? Então ele estava a passear, mas naturalmente, aliás, a lição sugere isso, havia uma intencionalidade. O Satanás, ele passeia, ele ronda, ele chega não ao redor, mas ao derredor dos filhos de Deus, porque ao redor está o anjo do Senhor, e ao derredor ele chega como um leão buscando alguém para devorar. É o que Pedro, a carta de Pedro lá no capítulo 5, 7, 8, em torno desses versículos que falam sobre ansiedade, vai dizer que Satanás ele chega como um leão, bramando, rugindo, para atacar aqueles que são os filhos de Deus. 1 de Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, ao redor está o anjo do Senhor. Então ele anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Quando nós olhamos para esse texto de 1 de Pedro 5, 8 e 9, e depois de falar de ansiedade no versículo 7, e quando nós vamos para a vida de Jó, nós percebemos que o sofrimento, ele está muito relacionado com a ação de Satanás. E aí você pode perguntar, então quer dizer que Satanás que provoca o sofrimento? Nem sempre. E mesmo quando ele provoca, Deus está no controle da situação. Deus não perdeu o controle, nós vamos ver isso. Tá? É debaixo da permissão de Deus. Mas ele apanha as brechas, ele apanha-nos em nossa vulnerabilidade, porque quando nós estamos a sofrer, é possível que nos tornemos mais vulneráveis em algumas áreas, então ele pode se aproveitar disso. Nós precisamos ficar atentos mesmo, vigiar e orar, é verdade. Então Satanás ele atua com intencionalidade. Deus não se surpreende, isso é importante a gente relembrar. Tanto é que Deus não se surpreende que ele vai, quando Satanás o questiona, e questiona as suas motivações, o próprio Deus sai em defesa de Jó. Aliás, Deus conhecia tão bem Jó que Ezequiel 14, versículo 14, versículo 20, Tiago capítulo 5, versículo 11, mencionam Jó. Deus dá esse aval, Deus escolhe Jó e mostra em sua palavra, não só através do livro de Jó, mas em sua palavra ele mostra quem é Jó, fala sobre a integridade de Jó. E aí, voltando nele, no livro dele, nós vamos verificar no livro de Jó, no capítulo 1, do 9 ao 11. Então respondeu Satanás ao Senhor. O que Satanás responde ao Senhor? E disse, porventura Jó teme a Deus de balde ou de facto? Será que ele teme a Deus mesmo? Versículo 10. Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e tudo quanto tens, ou tem, aliás? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem
e ele blasfemará de ti na tua face. Gente, que ousadia, porque Satanás ele coloca em questionamento aqui não só a integridade de Jó, tá? Não é só a integridade de Jó que é colocada em questão aqui. É também colocado em questão as motivações de Jó, para além das motivações de Jó, o próprio Deus é colocado em questão aqui. Porque quando o Satanás diz assim, olha, o Senhor deu tudo o que ele precisa, ou deu muito mais, multiplicou, ele é um homem extremamente privilegiado, ele tem tudo o que deseja, tem tudo o que quer, então tira-lhe tudo. Tira-lhe tudo. Estende a tua mão, que é uma maneira de dizer assim, ó, dá-lhe, né, libertação para que o mal venha sobre Jó, e ele vai blasfemar na tua face. Percebe que, em outras palavras, é como se Satanás dissesse assim, bom, tens um servo fiel, e isso deve-se aos bens que dás a ele. O que é isto? Só tens a lealdade dele porque compras. Então, ou porque a compras, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Não é uma acusação apenas contra Jó, é uma acusação contra Deus. Jó tem tudo, então ele é fiel. Tira tudo e ele não vai ser mais fiel. Tens a lealdade de Jó, então tira-lhe tudo e não mais a terás. Percebe que é uma acusação dupla? É uma afronta dupla. E Deus em sua soberania, porque ele mantém-se no controle de todas as coisas, percebe que ele é quem dá a permissão ou não, é ele, é o nosso Deus quem dá a permissão ou não. E aí no versículo 12, que nós já lemos, ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então existe uma libertação aqui, no sentido de, olha, eu permito, né? Vai lá e toca. Pode tocar nisso, pode tocar nos filhos, pode tocar na família, pode tocar nos bens, pode tocar em tudo, mas contra ele não estendas a tua mão. E aí, a partir do momento que Deus dá essa liberação, a gente vê que do versículos 13 ao 19, nós temos aí uma sucessão de ataques, uma sucessão terrível de ataques. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, que fantástico. É uma família tipicamente portuguesa aqui, né? Tipicamente portuguesa. Né? Gosta do convívio, o vinho está presente. Não sei como é essa questão da relação familiar, mas aqui os filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho. Eles iam lá para a casa do irmão mais velho, que poderia ser um tipo de sucessor, né, do pai, e faziam a festa. Muito interessante. Veio um mensageiro, versículo 14, a Jó, e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, ou pastavam, numa outra versão,
e deram sobre eles os sabeus, que eram que vinham da linhagem da rainha de Sabá, e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Uau! Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então vem inimigos físicos, vem um fogo estranho do céu. Versículo 17: enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aí veio um outro grupo de inimigos, agora os caldeus, e aí nós estamos no versículo 18: enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E aí mexeu no ponto, olha, há aqueles pontos, não é, irmãos, que nós pensamos, que nós falamos: olha, por favor, mexe em tudo, menos nisso. E Deus pode dar permissão para que se mexa em tudo e nisso também. Misericórdia, misericórdia. Sabe, que Deus nos guarde dessas coisas, mas não sabemos por que, muitas vezes, não percebemos, mas Deus permite que Satanás toque em muitas coisas, inclusivamente naquelas que nós diríamos: por favor, nesta aqui não toca, nesta aqui não toques, por favor. E Deus te dá a permissão, né? Ainda agora nós estamos num momento bem delicado como família CEPAL, que é a nossa missão, servindo aos que servem, né? E nós recebemos um casal de São Paulo, não é da nossa cidade exatamente, mas do nosso estado, do nosso distrito. E aí eles vieram para a Romênia. Nós os conhecemos lá no Porto, no encontro da CEPAL. Então veio o casal e os filhos, vieram todos para a Romênia, terra dos avós, e estavam muito felizes, né? Já fazia 3 anos lá, trabalhando, aprendendo a língua, evangelizando, experiências incríveis, mas ele foi acometido de uma enfermidade que o tratamento adequado só tem no hospital público de São Paulo, né? Lá na cidade onde ele está, em Bucareste, não há possibilidade de tratar, talvez por causa dos valores, né? E falando em valores, ele não conseguiu renovar o visto porque tinha que se depositar para o governo valores referentes àquele período de 1 ano. E ele não tinha. Então, eles estão destroçados. Eles estão destroçados. Aliás, estão agora em levantamento de recursos para voltar para o Brasil e fazer o tratamento. Estão muito tristes, muito tristes. É o tipo daquela situação que o Carlos Schulz, Juliandra Schulz e filhos diriam: por favor, Senhor, mexe em tudo, menos na nossa bênção de estar na Romênia. Mexe em tudo. Pagaríamos até com a própria saúde, mas queremos ficar. No entanto, não há hipótese. Por hora. Então, Deus tenha misericórdia, né? Se tem sido esta a tua situação, que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. E se em algum momento nós formos acometidos de algo assim, que o Senhor tenha muita misericórdia, porque é o momento em que o azeite é prensado, né?
o azeite prensado. Aliás, a figura que eu gostaria de partilhar, que a lição sugere, é sobre a prensa do azeite. Eu quero deixar 2 links de uma breve reflexão do meu blog. Depois vai aí no rodapé. 2 links, né, de 2 breves reflexões que vai falar sobre essa questão da prensa do azeite. Então, a prensa do azeite, né, é uma pedra que esmaga, né, pedra com pedra, esmaga o fruto da oliveira, né, e esmaga e sai o sumo, né? E sai o sumo. E o sofrimento de Jesus, o Getsemane, tem toda a relação com a prensa do azeite. Então, para que a nossa vida eterna, para que o sumo da nossa vida eterna viesse até nós, Jesus foi prensado no Getsemane, como o lugar que se produz azeite. E às vezes acontece isso conosco, nós não queremos, mas às vezes acontece isso conosco. E aí, no versículo 19, e eis que sobrevindo um grande vento, de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, os jovens, e de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Não era uma boa nova. Então a questão aqui, como é que Jó reage a isso, né? Como é que nós reagimos àquelas coisas das quais nós não temos condições de ter controle? Como é que nós reagimos ao sofrimento? Como nós reagimos àquelas questões que nós não gostaríamos que nos acontecessem, que nos amargam, que nos prensam, que nos derrubam, que nos deixam mesmo sem perspectiva, que provoca-nos a desistir, que provoca-nos a voltar para trás, lá bem para trás mesmo, não é só dar um passo atrás, é voltar o máximo possível para fugir desse momento. Como é que nós reagimos a isso? Como é que você reage a isso? E Jó reagiu bem, com dores. Reagir bem não significa não assumir a dor. Isso é importante, tá? Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, é Deus que habita as nossas dores. Jesus não sai de nós, o Espírito Santo não é retirado de nós quando nós estamos em sofrimento. Não, ele achega-se, ele habita conosco aquele momento de sofrimento, aquele momento de angústia, aquele momento de dor. E Jó, em meio a dores, ele reage. Alguém pode pensar, a adoração anestesia-nos e tira-nos a gravidade do sofrimento. Não é verdade, não é um alucinógeno. Adoração não é um alucinógeno. Adoração não é uma terapia mindfulness. Não. Adoração é mesmo entrega aos pés de Jesus, aos pés do Senhor Deus, mas sem tirarmos necessariamente sofrimento. Porque é o momento em que nós estamos a ser prensados. Olha só, o capítulo 1 ainda, né? Versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra até aí, né? Ele vai adorar. O versículo termina com a palavra adorou. E o versículo 20. Mas esse gesto de rapar a cabeça e rasgar o manto lá no Antigo Oriente era um gesto de tristeza e luto, de desespero de quem perdeu a esperança.
E aí, neste contexto, não é que ele rasgou tudo, rapou a cabeça, desesperou-se, e aí quando ele se recompôs, ele adorou e ficou tudo bem. Não é assim. Ou não foi assim, porque quando ele diz, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá, a dor ainda estava presente, a dor da perda estava presente. Ele começa a adorar no versículo 21, adorou, termina o versículo 20 com essa expressão, e aí no versículo 21 diz, ele disse, ou seja, no ato de adoração ele disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. Então, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Percebe que a consciência do sofrimento anda junto com a adoração. Não são duas coisas separadas? Elas andam juntas. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, em meio às dores, eu reconheço que Ele está no controle, que Ele ainda está comigo, que Ele não deixou de estar presente. E aí sim, no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Depois nós teremos nos próximos capítulos momentos delicados para compreender, mas até agora, neste momento, que pode ser compreendido um resumo do livro, Jó, ele não atribuiu a Deus o que aconteceu no sentido de culpar a Deus, tá? E esse gesto é fantástico, Porque quando nós estamos a sofrer, a tendência é perguntarmos por quê, e o perigo é nós atribuirmos culpa a Deus como se Ele não tivesse no controle e como se Ele não devesse agir como age. Então que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós em meio ao sofrimento, em meio ao sofrimento, e nos dê a graça de ter consciência não só do sofrimento, mas de termos consciência da presença do nosso Deus no sofrimento. Emanuel, Deus conosco. Amém.